Quer aprender a fazer esse bolo de cenoura delicioso, fofinho e bem molhadinho? E ainda um detalhe, sem glúten. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo e hoje com uma participação especial, que a Lolo vai me ajudar a fazer esse bolo delicioso. A gente começou separando todos os ingredientes e assim facilita muito a nossa receita. Eu coloquei aqui então 1,5 xícaras de açúcar, 3 cenouras cortadas, cenouras médias cortadas em rodelas. E aqui no lugar do trigo a gente vai usar 2,5 xícaras de farinha de arroz, 4 ovos, o fermento e vai ser meia xícara de óleo ou banha. Eu aqui vou usar banha, você usa a gordura da sua preferência. Então a gente vai começar no liquidificador batendo os líquidos. Eu coloco o ovo, o açúcar e a cenoura. Se eu tivesse usando óleo aqui, eu também já colocaria o óleo agora. Mas como eu não tô usando óleo e a banha ela tá gelada, eu vou colocar ela por último, beleza? Então a gente começa a bater tudo. Você pode dar uma ajudinha pro seu liquidificador, se ele não for muito potente, virar ele um pouquinho de lado, tá? Aqui, como eu não tô usando óleo e eu percebi que a minha cenoura, ela tava bem fibrosa, ela não tava aquela cenoura bacia, o que que eu fiz? Eu já coloquei um pouquinho de água nela, eu coloquei 1/4 de xícara de água. Bateu toda a cenoura, eu entrei com a banha. E a banha, tá vendo como ela é gelada, ela fica com esses pedacinhos por cima, por isso que eu coloquei ela por último. Ficou homogênea a nossa mistura, a gente vai levar ela para vasilha. Ó, vocês estão vendo que tá bem fibroso. Eu acho que por conta da falta de chuva, a cenoura não estava tão aguada. Peguei um pouquinho só de água para tirar o fundinho do liquidificador. Só que aqui nessa receita, gente, fora todos os ingredientes que eu já passei para vocês, a gente vai acabar usando no final, entre a meia xícara que eu coloquei no liquidificador e que eu vou colocar aqui no meio da receita, 3/4 de xícara de água. Mas a gente vai sabendo o ponto pelo ponto da massa, tá? Tem cenoura que você não precisa colocar água se ela estiver bem, com bastante água nela. Mas essa não tinha, ela estava bem fibrosa. Chegou na metade da receita, eu fui colocando de pouquinho a farinha de arroz e a Lolo foi mexendo. Eu já vi que ia precisar de água. Olha como ela já estava bem firme aí. Eu tinha colocado metade só da farinha de arroz. Então, o que que eu fiz? Eu entrei com mais 1/4 de xícara de água. E fui mexendo, ela foi mexendo, e eu fui colocando a farinha de arroz. E mesmo assim, a gente viu que no final ainda ficou muito grosso. Então, eu entrei com mais 1/4, que deu no total 3/4 de água. Mas pode ser leite também, se você quiser, tá ok? Então, a gente avalia pelo ponto da massa. Esse é o ponto da massa que a gente quer. A massa ela não pode ficar nem tão dura e nem tão líquida, beleza? Agora a gente parte para o último ingrediente, que é o nosso fermento. Uma colher de sopa bem cheia ou uma tampinha da própria vasilhinha do fermento. Mexe, mexe até ficar homogêneo, ó. A Lolo amou. Pensa uma bichinha que não queria nem parar de mexer. Feito isso, a gente vai levar essa mistura para forma untada. Eu untei com banho e farinha de arroz. E aí a gente quis dar uma gracinha a mais. A gente pegou uns pedacinhos de chocolate meio amargo que tinha aqui. Ela foi colocando por cima, espalhando bem, né? E agora a gente vai levar pro forno a 180 graus até assar. O meu aqui ficou 45 minutos. Enquanto o nosso bolo tá assando, eu já vou fazer a nossa cobertura. Então, para a cobertura, a gente vai usar 1 xícara de açúcar, 4 colheres de sopa bem cheia de achocolatado, que eu tô usando o chocolate 50%, uma colher generosa de manteiga ou margarina, e eu não gosto daquela cobertura muito dura, crocante. Se você gosta, você não coloca o leite. Aqui eu coloquei 50 ml de leite. É só não colocar o leite, coloca só o açúcar, o achocolatado e a margarina ou a manteiga. Então a gente vai mexer isso daí até começar a diluir antes de ligar o fogo. Leva pro fogo, fogo baixo, e vamos deixar essa cobertura virar um caramelo. Porque como tem açúcar achocolatado, a ideia é essa, ela vai virar um caramelo, até dissolver todo o açúcar e esse achocolatado. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu quero que a cobertura ela entre mais para dentro do bolo, deixe o bolo molhadinho do que fique por fora. Então, como eu já coloquei 50 ml do leite, eu também não vou deixá-la esfriar por total, beleza? Vou deixar só ela ficar morninha. Enquanto isso, nosso bolo ficou pronto, ele ficou super fofinho, deu super certo fazer com a farinha de arroz. Ficou bem douradinho, a gente vai furar todo ele. E enquanto isso, a nossa calda tá mornando lá. Vocês vão ver que ela vai ficar ainda bem liquidazinha, ó. Eu venho com a calda que já tá morna. Se você quiser que ela fique mais por cima do bolo, você pode colocar metade assim, ela morna para entrar para dentro do bolo e deixar a outra metade esfriar mais para colocar por cima, para ficar uma camadinha maior por cima. Como que a gente gosta mais dentro do bolo, então eu não me preocupei com isso. O resultado final foi esse, ficou uma camadinha bem fina por fora e o líquido entrou todo dentro do bolo.
fora as gotinhas de chocolate que a gente tinha colocado, né? E olha, gente, a maciez desse bolo, olha que delícia, olha como a caldinha entra onde tem os furinhos. Eu vou cortar aqui para vocês verem como ele ficou macio mesmo sem glúten, sem o trigo. Ficou delicioso, ficou um sabor muito gostoso, nem parece que não foi feito com trigo. Bom, vou cortar mais um aqui para vocês verem. Gente, ele ficou lindo, ficou muito gostoso. Façam aí também e me contem o que vocês acharam.